Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de Marcos apresenta uma mensagem desafiadora sobre o verdadeiro significado da grandeza no reino de Deus. Enquanto os discípulos discutiam sobre quem seria o maior, Jesus aponta um caminho que contraria as expectativas humanas, o caminho da humildade e do serviço. Este texto é uma oportunidade para meditarmos sobre o chamado que o Senhor nos faz a viver uma espiritualidade fundamentada no amor, no serviço, na doação, na humildade, nos valores que nos conduzem ao coração do Evangelho. Jesus, ao ensinar seus discípulos, anuncia pela 2ª vez sua paixão. Marcos 9:31, Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias depois de sua morte, ele ressuscitará. Este anúncio não foi compreendido pelos discípulos. Eles temiam fazer perguntas e ao mesmo tempo estavam distraídos com questões terrenas, discutindo sobre quem seria o maior entre eles. Este contraste entre o ensinamento de Jesus e a preocupação dos discípulos é um reflexo de nossas próprias limitações e inclinações humanas. Enquanto Jesus fala de entrega, renúncia e amor, muitas vezes estamos presos às disputas de poder, reconhecimento e status. O desafio para nós, cristãos, é desapegarmos-nos dessas tentativas e seguirmos o caminho do Senhor. Ao chegar em Cafarnaum, Jesus questionou os discípulos sobre o que discutiam no caminho. Envergonhados, eles silenciaram, pois discutiam sobre quem seria o maior. Jesus então ensinou: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Com essa frase, Jesus redefine o critério da grandeza. No mundo, ser grande significa dominar, acumular riquezas ou buscar glória pessoal. No reino de Deus, a grandeza é medida pelo serviço e pela capacidade de amar. Este ensinamento nos lembra dos Filipenses 2:3-4. Não façais por rivalidade ou vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós mesmos. Não cuide cada um somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Amados, o caminho do serviço é o antídoto contra o egoísmo. Quando nos colocamos a serviço do próximo, encontramos o verdadeiro sentido da vida cristã. Este é o exemplo de que o próprio Cristo nos deu ao lavar os pés dos discípulos, gesto que simboliza o amor incondicional e o serviço humilde. Para ilustrar seu ponto, Jesus toma uma criança, coloca no meio dos discípulos e afirma: Quem acolhe em meu nome uma destas crianças é a mim que acolhe. Quem me acolhe, acolhe não a mim, mas aquele que me enviou. Na cultura da época, a criança era vista como a mais vulnerável e sem importância social. Jesus, ao colocar a criança no centro, ensina que a verdadeira espiritualidade está em acolher os pequenos,
os marginalizados e aqueles que nada podem oferecer em troca. Esse gesto nos desafia a refletir sobre como tratamos os mais frágeis em nossa comunidade. Acolher uma criança significa ter um coração puro, disposto a amar sem esperar recompensas. É o convite para assumirmos a atitude de simplicidade e dependência que caracterizam os pequenos diante de Deus. Diante deste ensinamento, somos chamados a viver uma espiritualidade centrada na humildade, no amor e no serviço. Mas como podemos concretizar esse caminho na prática? Primeiro, devo cultivar a humildade. A humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si e mais nos outros. Como nos ensina São Bento, o caminho para Deus é a humildade. Devemos considerar nossas limitações e nos colocarmos diante de Deus com o coração aberto, como crianças que dependem do Pai. Segundo, servir com amor. O serviço cristão não é mera obrigação, mas uma expressão de amor. Quando ajudamos os necessitados, visitamos os doentes ou estendemos a mão a quem sofre, somos instrumentos do próprio Cristo, como Ele mesmo disse: tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a mim que o fazes. Marcos 25:40. Terceiro, acolher os pequenos. Acolher as crianças vulneráveis é um sinal visível do amor de Deus em ação. Esse acolhimento não é limitado apenas às crianças, mas inclui todos aqueles que necessitam da nossa ajuda. Os pobres, os excluídos que sofrem preconceitos ou injustiça. E por último, viver a comunhão na igreja. A igreja é o lugar onde somos chamados a viver como irmãos e irmãs, acolhendo-nos mutuamente com amor e respeito. O caminho da espiritualidade passa por uma vivência comunitária marcada pela partilha, oração e solidariedade. Amados irmãos e irmãs, o desafio para nós hoje seria: o Evangelho nos convida a um exame de consciência. Estamos buscando uma grandeza segundo os critérios do mundo ou segundo os critérios de Deus? Estamos ansiosos para nos colocar a serviço dos outros, especialmente dos mais necessitados? O caminho da humildade e do serviço nem sempre é fácil, mas é o único que nos conduz à verdadeira alegria e à plenitude da vida cristã. É um caminho que nos faz renunciar ao orgulho e ao egoísmo. Mas que nos aproxima do coração de Jesus. O ensinamento de Jesus sobre o serviço e a humildade só pode ser compreendido à luz da cruz. Ele mesmo se fez servo, dando a sua vida por nós. Marcos 10:45, Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Somos chamados a seguir o mesmo caminho, carregando nossa cruz com amor e oferecendo nossas vidas em serviço ao próximo. Que esperemos encontrar na Eucaristia a fonte ápice da nossa fé, a força para vivermos essa espiritualidade. Por isso vamos rezar juntos. Senhor Jesus, Tu nos ensinaste que a verdadeira grandeza não é útil e que o caminho para o reino dos céus passa pela humildade. Ajuda-nos a acolher os pequenos, a servir com amor e a viver com o coração puro. Dá-nos a graça de imitar-te em todas as coisas, colocando os outros acima de nós mesmos e buscando a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo nos guie no caminho da cruz, para que ao renunciarmos ao orgulho e ao egoísmo, possamos experimentar a alegria de sermos verdadeiros discípulos. Senhor, faça de nós instrumentos do Teu amor, da Tua paz, para que ao acolhermos os pequenos, cuidemos acolhendo a Ti e ao Pai que Te envia. Senhor, faça de nós instrumentos do Teu amor e da Tua paz, para que acolhermos os pequeninos, tenhamos consciência que estamos acolhendo a Ti. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno.
A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.